As 72 horas se passaram e o homem Monkey D. Dragon decidiu agir. Depois de ter permanecido em um silêncio ensurdecedor por dezenas de capítulos, chegou a hora do homem mais procurado do mundo provar que tamanho de recompensa é sim documento. Vamos falar sobre o que a gente pode esperar do homem quando ele finalmente agir nos próximos 72 capítulos, tanto a minha aposta para o valor da sua recompensa e a minha aposta para o poder da sua Akuma no Mi. Tudo isso não antes de você agir nos próximos 72 segundos clicando no botão do like e vir fazer parte do meu bando, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho, que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece para você sempre saber quando o próximo vídeo for lançado. E me digam aí nos comentários se vocês curtem vídeo assim, saindo aos domingos de manhã, bem cedinho, que qualquer coisa eu me dedico a postar com uma frequência um pouco maior. Vamos lá! O capítulo 1125 terminou com um gancho onde vemos mais uma promessa do homem afirmando que não podia ficar parado e que precisava agir o quanto antes para assegurar a vitória da sua causa antes que as pessoas ao redor do mundo começassem a se matar para garantir um lugar seguro quando esse mundo terminar de afundar. Esse gancho, obviamente, não chega a ser muito diferente de outras promessas que a gente já viu serem feitas no passado, como as promessas do Dragon sobre o momento dele se reencontrar com o Luffy estar próximo de acontecer. E caso esse capítulo tivesse terminado com um gancho mais impactante envolvendo o Dragon, talvez a gente pudesse dar um pouco mais de crédito a ele e acreditar que ele realmente ia fazer alguma coisa daqui a não muito tempo. Então, sim, eu acho que talvez a gente realmente tenha que esperar os 72 capítulos se passarem. Mas claro, esse último capítulo foi dedicado principalmente à morte do Gorosei Saturno e do renascimento dos Vegapunks, assim como sugerido no título do capítulo, o que constitui a morte. Então, a grande bomba desse capítulo não se tratava do Dragon, mas sim sobre isso que vimos acontecer com o Gorosei Saturno e a sua substituição pelo mais novo Gorosei, São Figureland Garling. Inclusive, aqui eu vou precisar fazer um parêntese sobre isso. No vídeo passado, eu insisti na possibilidade de que, apesar do Garling ter se tornado um novo Gorosei, que essa prática não seria uma regra, mas sim uma exceção, e que, via de regra, os Gorosei ainda seriam constituídos por clones criados através dos poderes de Imo, estabelecendo assim um paralelo com o Vegapunk e os seus clones, ou algo na linha de como o Doflamingo criava os seus clones através dos seus próprios fios. Apesar de ser contraintuitivo, considerando o que vimos acontecer nesse capítulo, ainda é uma ideia que eu vejo que tem muitos bons argumentos, como eu listei para vocês no vídeo passado, mas, por outro lado, eu reconheço que essa ideia perde muita força quando a gente faz o seguinte questionamento. Beleza, se os Gorosei seriam todos clones criados por Imo, por que diabos ela não teria criado simplesmente um novo clone ao invés de substituir o lugar do Saturno por outro Tenryubito? E de fato é um questionamento válido que me fez repensar um pouco essa ideia, já que se os Gorosei fossem todos clones de Imo, faria muito mais sentido o Oda mostrar ela criando um novo clone. Ainda mais que essa seria a chance perfeita do Oda ainda revelar mais dos poderes de Imo, se esse fosse o caso. Já que todos os Gorosei seriam clones criados por Imo, vamos então usar essa oportunidade para revelar ela criando um novo clone através dos seus poderes, o que não foi o caso. Na verdade, até tivemos Imo revelando mais dos seus poderes, mas de forma um pouco diferente. Imo foi capaz de sugar o corpo e a alma do Gorosei Saturno, restando apenas os seus ossos para trás. Então, tentando entender o que teria acontecido aqui, a gente pode imaginar que a resposta para isso seja o seguinte: toda vez que um novo Tenryubito de elite é escalado para ocupar um novo cargo como Gorosei, Imo concederia os seus poderes de imortalidade para essa pessoa, incluindo uma nova habilidade de Akuma no Mi. Mas diferente de só dar uma Akuma no Mi para o novo Gorosei comer, ela conseguiria fazer com que a pessoa fosse capaz de despertar uma habilidade completamente única. Assim como o Vegapunk explica que os poderes das Akuma no Mi surgem dos desejos e das vontades das pessoas. Vale lembrar que nenhum dos Gorosei teve os seus poderes nomeados como Akumas no Mi propriamente ditos, então tudo indica que eles sejam os primeiros a despertarem essas habilidades, fazendo com que essas habilidades nunca tenham tido a mera oportunidade de se atrelarem a qualquer fruta. E o mesmo vale para os poderes de Imo, que a gente pode assumir que seja o poder de uma Akuma no Mi, mesmo que esse poder nunca tenha sido canalizado em nenhuma fruta de fato, já que Imo também parece
pudesse ser alguém imortal. E quando eu digo, poderes de Akuma no Mi, a gente não precisa se atrelar, à definição de Akuma no Mi, porque eu também acredito que ela não tenha comido uma fruta propriamente dito, mas sim que ela seja o primeiro usuário, a primeira usuária do seu próprio poder antes que tenha se tornado, tenha tido a chance de se tornar uma Akuma no Mi propriamente dita. Mas é só pra a gente, fluir melhor aqui na explicação. Então, voltando, de que forma exatamente Imo seria capaz de conceder poderes para os Gorosei? Primeiro, provavelmente através dos seus próprios poderes de Akuma no Mi. Quando lembramos do conceito do despertar das Akuma no Mi, isso parece explicar bastante coisa pra gente. O despertar permite com que um usuário de Akuma no Mi externalize o seu próprio poder a ponto de afetar o mundo ao seu redor e também as outras pessoas. E quando elevamos esse conceito a um patamar de alguém que vive há mais de 800 anos, o despertar de Imo pode ser que tenha alcançado um nível ainda maior, com ela sendo capaz de conceder a sua própria imortalidade para outras pessoas. E tudo o que é concedido pode ser tomado de volta. Então o que vimos no capítulo 1125 foi o Gorosei Saturno tendo a sua imortalidade tomada de volta, e por ele ser alguém que vive há pelo menos 200 anos, a única coisa que restaria de alguém tão velho quanto ele seriam apenas os seus ossos. E isso faz sentido quando a gente lembra dos poderes da Bonnie. A Bonnie é capaz de transformar a si mesma numa versão de Nika, e por ela ter a capacidade de transformar também outras pessoas, até mesmo nos seus futuros alternativos, como ela fez com o Luffy, ficando velho no seu futuro que deu errado, tudo leva a crer que ela também seja capaz de imaginar um futuro onde todo o bando do Chapéu de Palha, por exemplo, fosse igual a Nika. Então, se a Bonnie parece ser capaz de replicar o seu próprio poder em outras pessoas, o mesmo também explicaria por que Imo também é capaz de fazer o mesmo, replicando os seus próprios poderes em todos os Gorosei. Beleza, Bruno, mas por que os Gorosei não despertam cópias exatas de um mesmo poder ao invés de cada um despertar o seu próprio poder, como a gente viu? E aí que entra o conceito de haki na equação. Sabemos que haki significa literalmente força de vontade, e sabemos também que as Akuma no Mi surgiram a partir das vontades das pessoas. Então, além de Imo ser supostamente capaz de conceder a sua própria imortalidade para outras pessoas com seu despertar, ela poderia também ser capaz de canalizar a sua própria vontade, ou seja, o seu próprio haki em outras pessoas, a ponto de ajudar elas a despertarem os seus próprios poderes de Akuma no Mi. E se a vontade de Imo é capaz de fazer algo nesse nível, isso explicaria por que os poderes de todos os Gorosei também são tão parecidos, porque aquela é a vontade de Imo influenciando a vontade de outras pessoas. E se as vontades dos Gorosei são influenciadas pela vontade de Imo, faz sentido que essa mesma vontade em comum forneça a eles poderes de Akuma no Mi que possuam características em comum. Então, sintetizando essa ideia, é como se Imo usasse tanto o seu haki quanto dos seus poderes de Akuma no Mi para que juntos essas habilidades sejam passadas para outras pessoas, ao mesmo tempo em que isso permite com que essas pessoas sejam capazes de gerar, ter a sua própria imortalidade e também despertar os seus próprios poderes de Akuma no Mi. É como se ela desse um empurrão nessa vontade das pessoas para que elas próprias tenham essa facilidade de despertar os seus próprios poderes. E por isso eles são tão parecidos. Simplesmente insano isso, né não, galera? Eu acho que essa ideia tá mais alinhada com o que vimos no capítulo passado, e se isso for verdade, isso significa que veremos o Figureland Guardian recebendo um novo poder de Akuma no Mi. Mas enfim, não era para esse parêntese ter ficado tão grande, mas eu acabei me empolgando e eu queria compartilhar essa ideia aqui com vocês. Mas agora, de fato, entrando na questão do Dragon, eu acho que o primeiro grande momento de hype que a gente precisa ver do homem não chega a ser nem ele já usando seus poderes logo de cara. Pelo contrário, eu quero muito que o primeiro grande momento de hype do Dragon seja a revelação da sua recompensa. Imagina só, galera, o capítulo em que o Dragon realmente esteja prestes a se mover, o capítulo termina com a revelação da sua recompensa de 5 bilhões de berries. Porra,
isso ia ser insano demais. Agora, um detalhe curioso e que pouca gente sabe é que durante a primeira aparição do Dragon na história, existe um erro de tradução que afirma que ele seja o criminoso mais procurado do mundo. Nesse caso, deixando implícito ou praticamente explícito que ele possua a maior recompensa de todas atualmente, sendo que, na verdade, o Dragon é citado naquelas linhas como o maior criminoso do mundo, o que deixa menos evidente que esse lance de recompensa, mas ainda serve como base para a gente acreditar que ele possua, de fato, a maior recompensa de todas atualmente. Também existe o lance da recompensa michuruca do Sabo de 602 milhões de berries, que foi uma decepção, principalmente porque nessa época a gente já vinha testemunhando algumas recompensas acima de 1 bilhão de berries. E se tratando do número 2 do Exército Revolucionário, a segunda figura principal dessa organização, a gente achava que ele já ia chegar com uma recompensa caralhuda logo de cara. Mas tudo bem, agora que o Sabo foi intitulado como Imperador das Chamas, o que foi um título muito foda, acusado também de ser o responsável pela morte do rei de Alabasta e teve o seu nome se tornando ainda mais popular do que o próprio Dragon, inclusive, reunindo uma série de fanáticos ao redor do mundo por ele, é bem possível que o Oda decida chutar o balde e meta uma recompensa de pelo menos 2 bilhões de berries pela cabeça dele. Anotem o que eu tô dizendo. E enquanto isso, a do Dragon, eu chuto que bata os 5 bilhões de berries. Mas deixa aí nos comentários as apostas de vocês para a recompensa do Dragon e do Sabo, que eu quero saber. Já depois de termos a revelação da sua recompensa, seria a hora de termos a revelação dos seus poderes. A primeira possibilidade e a mais pé no chão, pensando numa possível Akuma no Mi para o Dragon, seria a Logia do Ar, que ainda não apareceu na história. Essa é uma das logias mais básicas de se imaginar que possa existir no mundo de One Piece e até hoje ela não apareceu. Então o Dragon seria a melhor opção para isso, já que com esse poder ele seria capaz de controlar o clima, como ele parece ter feito lá no arco de Logtown. Mas vamos ser sinceros, galera, considerando o tanto que o Oda tem amado e mamado as zonas míticas nos últimos anos, é bem possível que ele decida puxar a sardinha para esse lado e dê uma zona mítica para o líder do Exército Revolucionário. Se esse for o caso, então eu imagino duas possibilidades para uma zona mítica para o Dragon. A primeira delas seria a zona mítica do Thunderbird, uma ave mítica da cultura dos povos indígenas norte-americanos. Esse pássaro é conhecido por gerar tempestades de raios com o bater de suas asas, e a sua representação visual, segundo os povos indígenas, reparem muito bem nesse detalhe, é a de um pássaro em formato de X, muito parecido com a tatuagem no rosto do Dragon. Além disso, também vale lembrar como o Dragon também é um personagem nitidamente inspirado em povos nativo-americanos. Então essa é uma ótima primeira possibilidade, principalmente quando lembramos também que o Oda não tem mais abordado apenas criaturas míticas restritas à mitologia japonesa. Então uma criatura dos mitos norte-americanos faz muito sentido com a construção do personagem do Dragon. Além disso, vale lembrar também de uma outra possível zona mítica, que seria a do Quetzalcoatl. Sim, esse nome bizarro que vocês estão vendo aí na tela. Essa serpente emplumada de coloração verde é um réptil voador muito parecido com um dragão. Olha só, não é que isso lembra o Dragon e a sua roupa verde? É também uma divindade na cultura mesoamericana e o deus asteca do vento, do ar e do aprendizado. Agora, um detalhe curioso é que, em um episódio relativamente recente do anime de One Piece, a alcunha do Dragon foi traduzida como serpente insurgente. E vejam só vocês, o Quetzalcoatl é justamente uma serpente. Agora é esperar para ver que caminho o Oda vai decidir tomar. Se ele vai preferir o caminho mais simples da fruta elemental do ar ou se ele vai preferir o caminho mais complexo com uma dessas criaturas míticas. Inclusive, me digam nos comentários também qual dessas três opções vocês iam gostar mais de ver. Agora, quantas possibilidades de confrontos que eu acredito que a gente ainda possa ver acontecer na série, o primeiro e o mais óbvio deles, pelo
menos ao meu ver, seriam os comandantes do exército revolucionário enfrentando os cavaleiros sagrados. Na minha visão, a criação dos cavaleiros sagrados foi feita majoritariamente para que os revolucionários tivessem um confronto direto de grupo contra grupo. Eu sei que os cavaleiros sagrados estão com um hype lá em cima, tanto pelo Garland, que acabou, de se tornar um Gorosei, tanto também pelo suposto irmão gêmeo maligno do Shanks, que agora, é capaz de assumir a liderança do grupo, mas eu acho que, de forma geral, o nível de força dos outros cavaleiros não deve ser muito diferente dos comandantes do exército revolucionário. E se a gente lembrar que, enquanto os piratas estão destinados a fazer frente à marinha, pelo menos num primeiro momento, os revolucionários estão destinados a fazer frente ao governo em si. Então eu acho que esse embate é um cenário bem possível de acontecer. E isso quer dizer que pode ser que a gente veja o Sabo precisando enfrentar o suposto irmão gêmeo maligno do Shanks, enquanto o Dragon enfrentaria os grandes figurões do governo, podendo até incluir o Garland ou até mesmo um confronto direto contra Imu-sama. Isso eu ainda acho que tem muita chance de acontecer, afinal, se o Dragon quer enfrentar o governo, eu acho difícil que ele não dê de cara contra o último chefão dessa organização, que é Imu-sama. Por fim, ainda existe também uma possibilidade muito remota, eu diria, do Dragon acabar morrendo pela sua causa no final da história. Isso porque, na história de As Misteriosas Cidades de Ouro, o anime lá dos anos 80 em que One Piece se baseia, o pai do protagonista acaba morrendo no conflito final da história. Particularmente, eu acho difícil que isso aconteça em One Piece, mas nunca se sabe, Afinal, quando o Oda ele decide matar alguém, ele vai e mata sem piedade. E aí galera, agora eu quero saber de vocês, quanto vocês acham que será a recompensa do Dragon, qual a aposta de vocês para a sua Akuma no Mi e principalmente qual o contexto exato em que o homem deve mostrar o seu poder pela primeira vez na história de fato. Particularmente, eu tenho minhas dúvidas se isso deve acontecer no arco de Elbaf, então parando para pensar, se fosse para eu dar um chute, isso poderia muito bem acontecer numa Ilha do Céu. Vimos que os Vegapunks conseguiram fugir com parte de Egghead pelos céus num aglomerado de nuvens e vimos inclusive que eles vão se encontrar com o pessoal de Westeria, uma outra ilha do céu. E como o Dragon é muito amigo do Vegapunk, pode ser que eles venham a se encontrar em breve numa dessas ilhas do céu. E que melhor oportunidade para o Dragon revelar os seus poderes capazes de controlar o clima do que justamente numa ilha do céu. E considerando que a marinha e o governo vão atrás do Vegapunk de qualquer jeito, pode ser que caia nas mãos do Dragon a responsabilidade de proteger o Vegapunk e todos aqueles cientistas. Porra, aí ia ser foda demais, hein, galera? Capaz até da Vivi, no meio dessa zona toda, acabar se encontrando com o exército revolucionário, já que ela também se encontra atualmente, num balão vagando pelos céus. Enfim, muita coisa vai acontecer nos céus a partir de agora, Mas chega de teoria. Agora eu quero ler as teorias de vocês aí nos comentários. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra mais uma vez de deixar aquele like, conferir a sua inscrição no canal, e se você perdeu o último vídeo falando sobre o mais novo capítulo do mangá de One Piece, é só conferir o vídeo que vai aparecer agora na tela, beleza? Até a próxima, tchau!